Bem-vindas a Move Matter Talks. Esse que é o nosso espaço para falar de exercício físico como forma, como encontro em si, de talvez devolver para a mulher, para a mãe, um espaço que não deveria ter sido perdido, mas a maternidade às vezes a coloca nesse lugar. Então o exercício é uma ferramenta importante para esse processo e a gente vai mostrar para vocês através de boas conversas. E a nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos que Júlia Rocha, mãe da Gabi, médica de família e comunidade, cantora, ativa na vida política. Um prazer, uma alegria, uma honra ter você aqui, Júlia, com a gente. A alegria é toda minha, gente. É um prazer estar aqui, principalmente para falar desse assunto, que agora é meu novo foco. Perfeito. Ô Ju, pode se apresentar, falar pra gente como que o exercício, né, atravessa a sua vida, se desde infância, colégio, né, pra gente ir construindo aí. Certo. Bom, eu sou Júlia Rocha, sou principalmente cantora de samba e também sou médica de família e comunidade, porque tenho um diploma lá em casa. Não, é porque eu sou, não? Mas recentemente, em junho de 2025, né, junho desse ano, eu decidi, foi uma decisão bastante difícil, mas eu vi que era hora de tomá-la. Eu decidi que eu abandonaria a medicina para me dedicar exclusivamente à música. E foi o que eu fiz, tem dado certo, não me arrependo, mas sinto muita falta, né? Então é bom encontrar os colegas médicos pra gente ter conversas, né? De como é bom, né? Assim, esse ambiente do cuidado, enfim. Eu acho que um pouco disso a gente vai trazer para essa conversa de hoje. O exercício sempre foi presente na minha vida. Desde a escola eu me lembro, assim, que as minhas lembranças de escola são lembranças de exercício físico. Não sei lá se devia estar certo, né? Devia estar estudando matemática, geografia, português, não sei. Mas eu era do time da escola, do vôlei. Eu era do time da escola do handball. Então, eu me virava bem como uma aspirante a atleta. Sempre gostei muito de correr, de jogar bola, enfim. E eu gostava muito de assistir a esportes na TV. Tudo isso não deixou de ser um estímulo para mim dentro de casa para eu poder me engajar na prática de atividade física. Eu me casei em 2011, né? 2011. E ali, 2012, 2013, logo no começo do meu casamento, eu teve um período que eu treinei com um amigo que é personal trainer. E ali eu falei assim, cara, isso aqui é diferente. Sim. Isso aqui é diferente. Ter essa rotina de atividade física, num estímulo constante, intenso, sempre próximo do meu limite ou ali encostando no meu limite. Isso aqui faz algo diferente para o meu corpo, para minha saúde, para minha disposição, para o meu bem-estar. Foi passando o tempo, assim, e a vida, enfim, os compromissos da vida me fizeram me afastar um pouco da musculação. E a maternidade foi, de fato, um marco. Eu fui mãe em 2017 e eu me lembro que, ainda assim, no puerpério, que eu tenho a teoria de que o puerpério dura em torno de 5 anos, mas no puerpério que as pessoas dizem que dura 2 meses, ainda ali no puerpério, eu tentei voltar para atividade física. E ali eu percebi que não seria tão fácil. Porque baixo. Exatamente. Esse meu amigo, Ricardo, inclusive um beijo pra ele, é um excelente personal, um cara que entende muito, né? Mas na hora que eu percebia que eu não tinha tempo, eu ficava entre cuidar da minha filha e descer pra fazer uma atividade física, eu falei, cara, não vai dar agora. Talvez eu precise adiar isso. E essa realidade emendou com a pandemia. Então, assim, eu percebi uma Júlia em 2017 que pariu, tinha massa muscular e, assim, escada abaixo até 2023, 2024, que foi quando eu consegui retomar a atividade física com a minha filha já com 5, 6, 7 anos. Isso sem contar que aí, né, esse Gabi é de 2017, quando chegou a pandemia, né, ela dava com uns 2, 3 anos. 2 para 3 anos. Talvez para algumas mães é uma hora que ela consegue, assim, descolar um pouco do filho e fazer talvez um pouco mais de atividade. Né, nós médicos que estivemos, né, na linha de frente, 2020, né, nos atropelou e voltou na ré para atropelar de novo, Sim. né? Então aí, assim, no contexto de 2020, né, imagino que você não deva ter tido mesmo, né, nenhum fio de... Ou teve de atividade física. Não. Então, só depois de 2023 que você...
voltou. Sim. E fora esse comprometimento de saúde mental, né? A gente, o próprio confinamento e todas as questões sociais e políticas envolvidas naquela época, a gente já ficou baixo astral demais, né? Muita gente com situações relacionadas à saúde mental muito degradadas, muito intensificadas, agudizadas. E aí foi uma coisa se juntando à outra, a impossibilidade de sair de casa, cuidado excessivo, né, ali com a questão sanitária, ainda todas as obrigações de trabalho e filho, enfim. O tempo já fica mais curto. E aí, isso foi uma coisa muito decisiva para mim, assim. Eu me percebia mais fraca. Eu entendi ele, cara, eu perdi muita massa muscular. O que eu vou fazer com isso? Voltar demanda da gente uma energia que às vezes você demora meses, até anos para poder acumular. Porque uma coisa é você estar em atividade física e de repente, poxa, parei uma semana porque viajei, deixa eu retomar. Outra coisa é você ficar anos parado e de repente, e eu acho que é a realidade de muitas mães, porque fica 2, 3, 4 anos parada. Exatamente. Para você voltar, você precisa de algo que vá te fazer encontrar sentido naquela volta, né? Assim, encontrar motivação, sentido para que a decisão não fique pelo caminho, né? Sim, tem que ser uma virada de chave, assim. Não dá para ser uma coisa, tô pensando. Não, agora, a partir de agora, tem que voltar, né? E às vezes vai ser um processo até de adoecimento ou até um adoecimento mental, que você vai virar e falar, não, peraí, deixa eu tomar as rédeas da minha vida aqui e nessa retomada de rédea da minha vida, que é a minha história em 2022, se quiser, veja meu podcast. Eu sou convidada aqui, que é a primeira. É isso, assim, não, peraí, parou, minha vida tá desgringolando, peraí, parou, deixa eu organizar isso aqui, né? Que foi também quando eu tive que tomar a decisão de sair do Hospital Sofia Feldman, foi uma decisão, né, muito difícil, que imagino que tenha sido, né, bem próxima do que você viveu na lógica de largar, né, a assistência. E é isso, né? Não, agora, se eu cheguei aqui, no fundo do poço, eu não bater o pé no fundo do poço e começar a melhorar, eu não sei onde que eu vou chegar, né? É verdade. Ideal seria que a gente não precisasse visitar o fundo do poço. Que a gente olhasse para a coleguinha do lado e falava assim, menina, me conta como é que foi seu fundo de poço. Como é que é lá? Me conta. Mas, às vezes, no nosso processo, até psíquico mesmo, aí falando mais psicanaliticamente, às vezes a gente precisa ir lá, né? As pessoas contam pra gente, não acredita. A gente tem que ir lá pra ver. E no meu caso, foi um processo de depressão grave. Grave. A ponto de eu ligar pra minha mãe e falar assim, a senhora poderia vir aqui dar banho na minha filha? Porque eu não consigo levantar da cama. E aí, com muita ajuda familiar, eu consegui melhorar um pouquinho. E na hora que eu melhorei um pouquinho, eu falei, é agora que eu vou. E eu fui aos trancos e barrancos, né? Porque tem uma história que eu acho que é interessante a gente compartilhar. Porque, assim, todas nós vamos esperando o momento ideal para voltar. Então, assim, assim que eu for para esse trabalho que me demanda menos horas de trabalho por dia, assim que a minha filha completar tal idade, assim que ela mudar da creche para a escola, assim que eu comprar roupa de treinar, assim que o meu tênis chegar. Mas assim, gente, o seu tênis vai chegar, sua filha vai para a pré-escola, tudo vai acontecer. E se você não tomar uma atitude, nunca vai existir, nunca vai nascer um dia ideal, onde tudo está conspirando para que você vá. Onde tá assim, nossa, agora eu tenho aqui 2 horas livres do dia. Às vezes, começar vai significar você sacrificar uma coisa que você gosta de fazer e falar, não, eu vou pegar esses 40 minutos aqui e eu vou dedicar à atividade física. Às vezes, começar vai ser também abrir mão, fazer escolhas financeiras. Então, assim, olha, eu vou dedicar esse dinheiro aqui, eu vou comprar um tênis melhor para eu poder fazer uma atividade física. Mas é importante a gente ter a consciência de que é preciso começar, sem pensar muito. Sim. Eu falo, às vezes eu posto isso nos meus stories. Começar com o que tem, fazer vai do jeito que tá. E outra coisa, não pensa muito não. Porque todo dia que eu penso, eu não vou. Se eu começar a pensar assim, o que eu tenho que fazer? A lógica das pessoas é o quê? Vou fazer isso, 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 isso e isso. E no final do dia,
eu vou pra academia. E esse, no final do dia, tem uma frase oculta aí, que é uma partícula de frase que é assim: se sobrar tempo, se sobrar energia. Se eu estiver viva. Se eu estiver viva até lá, se eu tiver condições de calçar um tênis, eu vou pra academia. Nunca vai estar. Porque o que eu coloquei pra mim, que foi uma virada de chave, é o seguinte: ao invés de fazer tudo que eu tenho pra fazer no dia e depois ir pra academia, se tiver tempo, se tiver energia... Não, primeiro eu vou pra academia. Eu vou pra academia. Aí, se sobrar tempo, eu vou fazer as outras coisas. Entendeu? Primeiro é minha saúde. Por quê? É fútil? Não. Parece... A princípio, assim, inicialmente, quem escuta um negócio desse fala assim: nossa, tá com a vida ganha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não. Se você não tiver saúde... Se você não tiver saúde, seu filho vai sofrer. As pessoas que trabalham com você vão sofrer. O seu trabalho não vai ser feito. Numa menor escala, seu dia vai ser ruim. Na escala primária, né? Na escala primária, seu dia vai ser ruim. Exatamente. E assim, pra gente ser... Já que a gente tá falando de exercício e maternidade, pra gente exercer plenamente a nossa maternidade, a gente precisa estar bem emocionalmente, mentalmente, a gente precisa estar bem fisicamente. E sem atividade física, olha só, tem pessoas que têm foram agraciadas com uma genética, com uma saúde, assim, que recebeu, que elas são a exceção. Eu preciso contar que se eu não fizer atividade física, eu não vou estar bem mentalmente, nem fisicamente, para poder cuidar de ninguém. Nem dos meus pais, nem da minha filha, nem do meu trabalho. Se eu não estiver bem fisicamente, eu não vou dar conta de trabalhar o suficiente para conseguir ter a grana para poder fazer tudo isso acontecer. Foi assim que eu virei a chave. Eu falei, não, primeiro atividade física e depois o que der, eu vou fazer depois desse tempo. Sim. O meu resto virou as outras coisas. É aquela metáfora do máscaras de oxigênio cairão primeiro em você e depois nas crianças, né? Não tem jeito de você ver a máscara, pera de colocar em todo mundo e quando você tá colocando, você morreu, né? Não, coloque primeiro em você e depois nas crianças, né? E depois nas outras coisas que você faz da sua vida, né? Então, assim, né? Vejo que você priorizou mesmo. E isso foi uma virada de chave. Foi 2023? Que eu retomei de uma forma mais firme foi em 2023. Agora, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, que eu falo aqui, sentadinha na minha cadeira, no ar-condicionado, tendo trabalhado de casa a manhã inteira, né? Tendo tido tempo para poder preparar o que eu como, preparar meus alimentos, não tendo sido obrigada a comer um miojo na hora do almoço. Então, assim, são várias coisas que levam a gente a perceber que não é só força de vontade. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais num país tão desigual como o nosso, para falar que é só você querer que você vai conseguir, porque não vai. Né? Assim, tem questões estruturais que impedem uma faixa da população e a acessar a atividade física. A atividade física hoje, infelizmente, é um luxo. Escolher o que a gente quer comer, ter soberania alimentar, é um luxo. A maior parte das pessoas come o que tem na hora que dá, do jeito que tá. E faz atividade física ao longo do dia. Não seria uma atividade física, mas se movimenta enquanto trabalha. Então, é bom que a gente tenha essa consciência, porque pode estar nos ouvindo uma pessoa que vai ficar se culpando. Dizendo assim, infelizmente, eu não acordei tão cedo quanto eu deveria. Eu não me esforcei o suficiente. Na verdade, não é isso, né? Não é só o esforço, né? Voltando só algumas casas aqui, você falou uma coisa que me fez refletir no ponto, assim... Eu vivi boa parte do meu tempo profissional e ainda vivo trabalhando em academia. E nessa perspectiva tem uma questão que é assim, eu vou emagrecer para entrar na academia. Então entra um pouco nessa história de tipo assim, não vou comprar a roupa, vou esperar alguma coisa acontecer. E... Sim. Às vezes essa coisa nunca vai acontecer, ou quando acontecer também não vai concretizar essa inserção do exercício na vida. E eu fiquei pensando assim, cara, talvez seja importante criar alternativas. Tá, eu não vou pra academia porque eu me sinto desconfortável lá, um ambiente que às vezes vai me afastar. O que eu posso fazer, né? Qual outra alternativa que eu tenho diante dessa objeção ali de, não vou emagrecer para ir para academia. Aí não dá para virar para a pessoa também e falar assim, não, deixa de bobeira, vai lá. Cara, não vai rolar, às vezes se sentir mal, né? É um ambiente profundamente gordofóbico, né? Sim, completamente. E que até assim, gordofóbico e
repulsa mesmo as pessoas, né? certeza. Ele não, então não é só aquele gordofóbico que vai... Não, ele o ambiente todo ali vai te expulsar ali mesmo. Você não tem equipamentos que são adequados para a pessoa que está acima do peso. Não tem ninguém, né? Você não tem um Tem- profissional tem- que seja capaz de orientar aquela pessoa. Às vezes você tem o profissional, mas ele tá com aquela moça que tem uma coxa maior do que as minhas duas juntas, né? Às vezes acontece, né? Sim. De você ter uma pessoa, uma dona de casa, gordinha, fazendo o exercício todo errado de um lado e uma moça que treina ali todo dia, toda musculosa, toda paniquete, sendo assistida com muita atenção por um profissional. Isso às vezes Sim. acontece. E as pessoas, elas têm essa percepção. Sim. Eu acho que é muito importante a gente, como profissional de saúde, né? A gente ter essa noção, porque muitas vezes a falta de acesso, ela não está só na questão financeira. E é muito interessante você ter opções, até para quem não gosta do ambiente da academia, porque tem gente que não gosta, que tá magro, Sim. que não vai sofrer com esse tipo de coisa Sim. lá, mas não gosta do ambiente da academia. Você ter opções para a pessoa poder fazer em casa. Então, de repente, a pessoa, eu não tenho, sei lá, R$150 por mês na academia, mas eu vou juntar aqui, ó, e vou comprar esse kitzinho, Perfeito. né? E eu vou dividir 12 vezes no cartão. E o que eu vou fazer em casa? Como é que eu faço isso aqui? Qual que é a postura correta? Como é que eu faço isso para me ajudar e não me atrapalhar? Isso eu acho muito interessante. Ter essa opção, inclusive, numa fase da minha retomada, foi a opção que eu tive, assim, de ter uma rotina de atividade física na sala da minha casa. Perfeito. Eu também tive. E ainda tenho. Nos dias que a gente tá mais caótico o horário tudo, né? da mãe né, é imprevisível. Mesmo que a gente tenha, né, lá a hora de trabalhar, a hora de entrar, a hora de sair, uma horinha de almoço, talvez. De manhã, talvez eu não chegue na hora porque meus filhos resolveram fazer os 2 birra hoje na porta da escola. Ou então, na hora que eu vou chegar do trabalho para chegar, comer alguma coisa, respirar, os 2 se julgaram o prato de janta. Então, assim, eu vou demorar mais, eu e meu marido, né, vamos demorar mais nessa rotina noturna. Então, a gente precisa de um horário flexível, porque se eu tivesse agendado uma aula no personal depois do jantar, né, pensando que eu ia malhar à noite, e as crianças atrasaram na rotina do sono, eu perdi a aula, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu preciso de uma coisa, né, nós mães precisamos de coisas flexíveis mesmo, que consigam entrar na nossa rotina, entrar no nosso formato, talvez vai ser em casa, eu faço muito yoga de pijama, eu acordo, aqueles mesmos pijamas que eu dormi, Então. falar, não, é isso aqui, bora. Se eu começar a suar, às vezes eu tiro e fico só de calcinha e sutiã, né? pensa E tô em comigo. casa e pronto, é o que eu fiz e pronto. E se você pensar na rotina do que é você frequentar uma academia, você fica ali, vamos supor, 45, 60 minutos de um treino de força. Faz mais 20 minutos de cardio, quando você tá assim com muita boa vontade, bom humor, 30 minutos de cardio, 1h30. Você precisa de 15 minutos para se arrumar. Você Fora o precisa de deslocamento. 15 minutos para ir, para chegar lá. Só aí já foram 2 horas. E aí você tem que voltar. Ou seja, para uma mãe, Não cabe. ainda mais de Sabe? criança pequena, gente. Tem. Quando que eu ia ter 2 horas? Não teria, eu não faria. Agora, de repente, você acorda, você já está no lugar, tá o equipamento que você precisa ali. Não tem ninguém te julgando. Não tem ninguém me julgando. É calcinha e sutiã, muitas vezes. 40 minutos de uma atividade intensa Fechou. que me... Pronto. Cumpriu, né? Cumpriu. Em 40 minutos o mesmo tanto que você gastaria 2 E mais. a dica é música baixa pra criança não acordar, porque senão vai ter que fazer agachamento com o menino no colo. Também rola. E também indo nessa perspectiva social também, de acesso, né? A gente também pensar assim, no lugar de privilégio, como oportunizar também, né? Para que as pessoas que estão à nossa volta também, né, consigam fazer diante desse quadro que já é um quadro precário e difícil, né? Sim. Pensando em carga horária de trabalho, e a gente está falando aqui do tempo de ir para academia, né? De um lugar extremamente de conforto. A gente está calculando o tempo de tirar o carro da garagem, chegar até lá e acho que aproveitar você aqui, Júlia, porque tem essa visão bem ampla da situação, como uma forma também, cara, como que nós podemos oportunizar as pessoas que estão próximas da gente, né? Debater sobre isso. Não sei se tem saída ou não tem, se a gente conseguir falar sobre isso aqui com ações práticas e imediatas, né? Mas debater pressuposto, né? Não dá para fugir desse ponto, né?
Eu acho que, primeiro, obrigada pela pergunta, porque eu adoro responder esse tipo de coisa. Veja bem, existem coisas que a gente pode fazer individualmente. Eu posso ficar com o filho da minha vizinha para ela ter 1 hora de atividade física no dia. Eu posso ajudar uma colega que está retomando atividade física e está com um filho pequeno, de repente, assim, olha, deixa seu filho aqui, ou então vamos fazer o seguinte, essa semana eu faço a comida, semana que vem você faz e a gente vai alternando. Eu faço, esse esquema é o que a gente faz lá em casa. Para que ninguém gaste tanto tempo com alimentação e aí, de repente, consiga investir um pouquinho mais de tempo na atividade física, isso é super possível, né? Assim, ter solidariedade com quem está do seu lado, de repente, é uma pessoa que trabalha na minha casa. Então, essa pessoa, ela tem acesso a uma academia ou um plano de academia? Aquele plano que você tem pode ser o plano dela? Eu posso liberar a moça que trabalha na minha casa 40 minutos antes para que ela possa ir caminhar 40 minutos? Isso é possível, mas isso é muito pouco perto de 210 milhões de pessoas que precisam estar mais ativas. Se a gente está pensando em fazer isso de forma universal, para que todas as pessoas, de fato, tenham direito à atividade física, ao acessar a atividade física, que no final das contas é direito à saúde, a gente precisa pensar em mudanças que são estruturais. Como que uma pessoa trabalha 44 horas por semana, gasta 2 horas, 3 horas por dia no transporte público, para poder chegar e voltar do trabalho? Como que essa pessoa vai cozinhar o próprio alimento? Como que ela vai vencer a praticidade de comer um miojo ou um biscoito recheado no almoço e no jantar? Como que ela vai conseguir não só tempo, mas disposição para chegar do trabalho e praticar uma atividade física? Então, beleza, a gente pode fazer tudo isso? Pode. Mas a gente pode também se organizar como sociedade para poder lutar pelo fim dessa carga de trabalho, dessa carga horária insana e desumana que impede as pessoas de ter cuidado com a própria saúde. Então, lutar pelo fim da escala 6x1 é uma forma da gente incentivar mães a fazerem atividade física. Imagina se todo mundo pudesse trabalhar 30 horas por semana, ganhando o mesmo tanto que ganha ou mais, e pudesse ter o resto do tempo para poder investir em si mesmo, no cuidado com a sua família, para poder, sei lá, ir no cinema, ir na academia, praticar um esporte que gosta, ir para a igreja. Ter tempo para poder cuidar de si seria uma outra história. Agora, pensa o que é o trabalho feminino, que é esse trabalho invisível e não remunerado. É o trabalho do cuidado com as crianças, é o trabalho de fazer a comida, é o trabalho de lavar a roupa, de limpar a casa. Nós estamos no século XXI, 2025. Tanta tecnologia já produzida e a gente ainda gasta 2, 3, 4 horas por dia fazendo isso. Existem experiências que mostram pra gente que nós, como sociedade, podemos nos organizar para ter restaurantes públicos populares que tirem dessa mulher a obrigação de ficar 2 horas por dia cozinhando. Lavanderias públicas. Imagina o que é você lavar roupa sem ter uma boa máquina de lavar roupa, gente. E quanto tempo que isso toma da sua semana. Lavanderias públicas para essas mulheres poderem, ou para essas famílias, digamos assim, né? Para esses homens e mulheres poderem cuidar, né, da sua família sem precisar gastar horas fazendo esse trabalho manualmente. E creches públicas para que essas crianças tenham acesso ao direito à educação e as mães possam ter tempo livre para cuidar de si. Então, é isso. Tem que mudar muita coisa. A gente pode fazer individualmente, mas a gente precisa se organizar coletivamente para isso. E todos os exemplos aí, né, que você acabou de dar, que é a lavanderia, a cozinha, a creche, quem é a sobrecarregada com lavar, cozinhar, cuidar da criança, né? E é essa sobrecarga materna que não deixa sobrar momento nenhum para um exercício, para um autocuidado, para um lazer, para um descanso. Chegar uma leitura, para um estudo. Exatamente. Quando eu vejo que eu estou sem ler há um tempo, assim, nossa, tem um tempo que eu não pego um livro, eu falo, nossa, peraí, tem alguma coisa de errado acontecendo. Porque eu gosto, né, não só do momento, quanto do que aquilo me nutre. E aí eu falo, não, peraí, você não está olhando muito para si, você está inventando muita moda lá fora, né? Você está fazendo muita coisa para os outros, né? Seja paciente, seja filho, né? Seja familiar.
é isso, é encontrar o que você gosta, o que te nutre, né? E ter tempo para isso que te nutre. Não você precisar ficar sendo sempre sobrecarregada com casa, comida, roupa. E olha que eu tô falando de lugar de muito privilégio, de alguém que tem ajudantes em casa, que tem as tecnologias, lava louça, lava tudo. Mas ainda assim, né? Eu preciso de pensar nisso. Então, essa sobrecarga, né? Que mesmo a gente aqui evoluindo, né? E ainda falando de lugar de privilégio, a gente ainda tem muito a evoluir e trazer conosco, né? Quem ainda não chegou nesse ponto, até de conscientização nas famílias, nesse entendimento de que sim, né? Colocar a roupa para lavar não é dever da mulher. Colocar a roupa para lavar pode ser dos filhos, né? Os filhos maiores de 5, 6 anos, separar a roupa de, sei lá, escuras de brancas. Crianças de 5, 6 anos podem já começar a fazer, né? Pode, eu garanto. Funciona. Já testei. Uma coisa que o Gael adora fazer, mas quando eu começo a falar pra fazer sempre, ele já... é pendurar roupa. Sabe aqueles varalzinhos de chão? Boa. Lá em casa tem. Fantástico. Um varalzinho de chão. E o varalzinho de chão é quando tá chovendo, né? Tem uma áreazinha aberta, mas assim, a gente usa muito varalzinho de chão. E é literalmente o tamanho, né, dele. Assim, tipo, parece que é um varal Montessori, sabe? Varal Montessori. Tem eu acho isso muito legal, porque tem a ver com a questão do menino crescer, entendendo que ele também pode cuidar. Isso é sensacional. Sim. E uma coisa que eu acho que, voltando, como você disse, né? Voltando alguns passos atrás aqui para falar de algo que é delicado e que talvez aflige algumas das pessoas que estão nos ouvindo, que é a mulher que foi mãe, ela tá numa fase da vida, especialmente as mães de classe média, brancas, elas têm ali seus 30, 32, 33 anos, às vezes mais. E os seus pais têm seus 60, 70 anos. E a gente não pode esquecer que, além de tudo isso que eu falei, começa a haver necessidade de despender mais tempo com o cuidado dos pais. Com a saúde, que às vezes vão tendo fragilidades e vão ficando mais restritos e mais dependentes. Ou seja, ainda tem essa cereja do bolo, que não deixa de ser a ausência do Estado fazendo, né? Ou seja, eu não tenho um Estado capaz de acolher esse idoso na sua integralidade. Perfeito. E sobra para quem? Mais uma De novo. sobrecarga pra gente. Pra quem já não tem tempo, né? Pra quem já tá sendo esmagada já por todas as pontas, né? Mas esse sistema de produção que a gente vive, ele se estrutura a partir da exploração feminina. A partir também da exploração negra, mas a partir também da exploração feminina. Pensa comigo, se a gente tem tudo isso de forma pública, quem vai estar pagando? A sociedade como um todo, não é justo? Todos. Homens e mulheres, a partir dos seus impostos, vão estar pagando para todo mundo viver bem. Sim. Não, a gente tem uma sociedade em que o homem não se compromete a maior parte das vezes e que a mulher recebe toda essa sobrecarga. E ainda hoje, vindo como uma forma de terceira, quarta, quinta jornada, porque a gente não pode não trabalhar. Não existe essa escolha na crise que a gente vive. Sim, e isso é um recorte assim até mais recente, né, da sociedade, e eu compartilho isso com algumas amigas, de já viverem hoje uma situação em que os filhos são muito pequenos, então eles precisam muito da gente, e os pais já são velhos o bastante para precisar. Então, puxa daqui, puxa dali, sabe? E eu acho assim que, historicamente, talvez seja a primeira vez que a gente viva isso, né? Porque, assim, se você olhar a nossa geração, ainda foi uma geração que tinha muito os avós, assim, ativos e jovens, sabe? Aposentados jovens, quem começou a trabalhar com 18 ou até antes, né? Então, assim, aquela imagenzinha, né, do vovô ativo, mesmo que velhinho, mas aposentado, disponível para fazer as brincadeiras. Imagina, né? gente, que uma rede de avô. A gente não vai aposentar, a gente não vai ser esse avô, Os né? a gente Os nossos como pais avô, já não, alguns sim, outros não, dependendo das escolhas de vida, né? Agora a gente esquece. a gente como avô, a gente vai estar trabalhando ensandecidamente. Exatamente. Os nossos filhos trabalhando pra também. ter dignidade, né? Pra ter comida, né? comida Pra na conseguir pagar o mesa. aluguel. Tem que agradecer se estiver trabalhando, porque vai estar com saúde. Exatamente. Meu Deus do Então, assim, cuidar da gente, né? Antes de tudo, parece que não, mas o podcast é sobre. Cara, esse foi trazer a Júlia e dar esse contorno também, né? Pra gente não fugir desse tema, que às vezes é muito fácil de fugir dele, porque você fala, não tem solução. Porque eu vou ficar debatendo isso, né? Desse jeito que as coisas são. É muito
confortável fugir e deixar pra lá, né? Sendo que deixar pra lá é um ato de egoísmo Perfeito. profundo, né? Então deixa pra lá quem acha que já salvou o seu, né? Mas se você acha que tá salvando o seu, talvez você não salvou dos seus filhos. Talvez você não salvou o seu daqui a 30 anos. Perfeito. Né? E eu acho também que mesmo num cenário tão difícil como esse que a gente está vivendo, compartilhar estratégias que deram certo pra gente pode ser uma ferramenta de fortalecer outras mulheres. Porque a minha realidade pode não ser a realidade de uma parte da sociedade, mas é de outra. Então, como é que você fez? Júlia, como é que você faz para comer direito? Eu sempre... Eu sou vegana, então... tem um certo cuidado específico, né, de alimentação que eu preciso ter. E eu posto muito sobre comida, o que eu faço, estratégias para conseguir bater proteína, porque vegano não tem esse acesso tão fácil, enfim. E as pessoas sempre me perguntam, como é que você faz para comer bem, para sempre estar com um prato tão colorido? Como é que você consegue fazer isso na sua rotina que é puxada? E aí, agora recente, né? Foi em março desse ano, eu me mudei. Sou vizinha de cima da minha mãe. Ai, maravilhosa. Maravilhoso. Legal. Aí eu falei, pra que eu vou fazer o almoço todo aqui e minha mãe vai fazer o almoço todo ali embaixo? Não tem cabimento. Minha mãe faz a carne que eles consomem e ela tem sempre o arroz com feijão já ali pronto, só pra temperar na hora. Eu falei, então deixa que legume e verdura eu vou fazer, porque vegano tem que prestar pra alguma coisa. Além de encher o saco do povo. E aí é isso, todo dia eu desço com uma vasilhona de salada, de folha, de um monte de coisa, um legume, ou um brócolis, ou uma couve-flor, enfim. E aí todo mundo come bem. Inclusive com relatos, minha mãe falou, Júlia, nossa, depois que a gente teve essa ideia, eu tô comendo muito mais fibra. Com certeza. Meu irmão também que tá em processo de emagrecimento, ele fala, nossa, depois dessa estratégia, eu tô comendo muito melhor. E aí não sobrecarregou pra mim, não sobrecarregou pra ela. Esse senso de coletividade que a gente perde, porque a gente tá muito núcleo ali, né? São núcleos familiares completamente isolados do restante da comunidade, a gente perde muito isso. Agora, veja bem, eu posso combinar isso com uma amiga que mora do meu lado. Né? Então, assim, faz o arroz, você faz o feijão, eu faço o legume e verdura, fulano de tal faz a carne, ou a gente roda quem vai fazer a carne. Vizinhas de mesmo prédio, amigas de mesmo bairro, por exemplo. Pensei que até na perspectiva de exercício, talvez. Cara, traz seu filho pra cá, vamos juntar os meninos aqui ali, a gente faz solta na televisão ali um vídeo do YouTube, a gente vai fazer o treino aqui, né? Exato. Então, à noite a gente encontra na casa da fulana. Essa semana é não sei aonde. Hoje o treino... Às vezes, a solução tá justamente nesse senso coletivo, né? Porque é muito difícil fazer sozinho, na raça, na força e na coragem, você, com as ferramentas que você tem, sozinho. Agora, de repente, a gente pode juntar forças para poder fazer isso ficar mais leve, né? Sim, sem dúvida. Essa força do coletivo é muito linda, assim. Eu tenho um coletivo de mulheres, né, que é do meu grupo Entrelaços, a gente se chama de Entrelaçadas. E é muito lindo, assim, às vezes as mulheres, a gente tem encontro online e a gente tem encontro presencial. E aí, e também tem as conversas no WhatsApp mesmo, no grupo. E aí é muito lindo, quando elas se encontram, elas falam assim, fui eu que te emprestei, que eu deixei na sua casa, um pacote de roupa de 6 meses. A gente conversou no WhatsApp, né? E assim, elas não se conheciam, uma deixou na portaria da outra, entendeu? Uma pegou na portaria da outra. E aí quando elas se encontram, não, adorei a roupinha que você me deixou, sabe? Assim, então Vivenciei isso, né? Você fez o retorno ao trabalho remunerado. Isso, participei, eu tô com uma bebezinha, a Rita tá com quase 5 meses, 4 e meio, e a gente participou e eu percebi isso, assim, as pessoas, você que é a pessoa que falou isso lá. Então, assim, mas isso tudo, essa nova reconexão, que pra gente de classe média, principalmente classe média branca, acha que tá inventando a roda. Exatamente. Você vai nas comunidades, as pessoas vivem assim, olha pra gente e fala assim, mas... que é novidade, isso? né? Que quando uma mulher pariu, que ela tá ali no... Como é que a gente chama? Seva. Não, é quando puerpério. a gente... Não, é puerpério, não, mas tem um nome da roça, assim, sabe? Sabe quando a gente leva carne de galinha? Sei. É tipo recém-parida. A gente fala sopa de mulher parida. Levei a sopa de mulher parida. Conhece sopa de mulher parida? Não. Depois eu vou pedir minha mãe pra mandar. Eu ganhei. A Aurora nasceu lá em casa às 9 da manhã, 9h30. Às 11h30 tinha uma sopa de mulher parida na minha casa. Gente, era um
Isso é maravilhoso. A sua receita leva um frango, um inteiro. É isso aí, tem arroz. Arroz. Tem É tipo arroz. uma canja, mas tem outras coisas além da canja. E é o frango inteiro, assim, não E é tem gente peito que coloca de frango. farinha de milho. Isso, farinha de milho ou farinha de mandioca, não sei qual que tinha. Eu sei que eu olhei, e aí tinha. Eu chego, olhei aquilo e falei, gente, o que é isso? Acontecendo na minha casa. Mas é isso, nas comunidades você já tem. A mulher pariu, gente, é isso. Tem que ajudar, porque esse senso de solidariedade foi o que nos trouxe até aqui como espécie, né? Nós Inclusive. evoluímos a partir de comunidades, né? Bandos, né? Bandos. Exato. Aí depois que nós nos apartamos dos nossos apartamentos, né? Exatamente. E, aí, E quem sabe a tá em gente não está aqui sofrimento. falando sobre reconexão, sobre senso coletivo e solidariedade, e a gente não está encontrando um jeito de fazer atividade física. Um jeito que, para mim, é difícil sozinha, mas que se a minha mãe ficar com a minha filha, fica mais fácil. Sim. Se a minha vizinha me ajuda com o filho dela para ela ir para academia, né? Assim, eu fico com o filho dela, ela vai para academia. E aí depois ela fica com a minha filha, eu vou para academia. Será que é isso? Será que essa conexão pode nos ajudar até que a gente viva num mundo ideal em que a gente tenha mais tempo? Você falou do branco olhando ali, né? Do branco médio olhando pra favela, pra comunidade, a comunidade olhando, devolvendo. Ah, cara, vocês estão inventando nada. E aí, logo em seguida, essas duas começaram a conversar dessas situações e eu me senti o branco médio olhando pra comunidade, vocês a comunidade olhando pro homem perdido, assim. Não, como assim se ajudar? Como assim? Que é isso? Que é assim que o olho brilha? O que é? Mas, cara, eu tava pensativa sobre essa conversa que a gente tá tendo aqui, né? Ontem, anteontem, pensando sobre isso. E me veio, né, assim, o quanto é importante, se você tem um parceiro, se você tem um namorado, um marido, o quanto é importante para que você consiga voltar a fazer uma atividade física, que esse cara assuma a responsabilidade Sim. junto com você. Sim. Não te ajude, porque na hora que fala comigo assim, quer ajuda, a minha vontade é dar um murro no meio da cara. Eu não quero ajuda, eu quero que você faça aquilo que é a sua parte. Perfeito. E de repente, para você conseguir sair daquela inércia ali do pós-parto e tudo mais e retomar uma rotina de atividade física, o que você precisa é que carrega essa criança que não para de chorar, que eu preciso. No mundo às vezes ideal, Seja apenas um pai sólido, né? Assim, entendendo que pai. cuidar. Pai. Exatamente, pai, ponto. Eu falo sólido porque o líquido escorre pelo ralo. Quer pegar ele, escorreu pelo ralo. Entendeu? Muito bom. Então, um pai que você pode segurar. Não, beleza, posso deixar meu filho aqui? Pode. Então tá, pai sólido. E esse pai entender que segurar o filho para você ir para academia é um cuidado para esse filho. Que para você, aí eu falo academia querendo dizer todas as atividades, né? Então, assim, ele segurar a bronca ali para você ir comer, para você ir tomar banho, é igualmente importante para você se exercitar, para você cuidar da sua saúde mental, para você, inclusive, descansar fazendo nada, assim, fazendo nada, telada, né? Delícia. Sim, Saudades. saudades. Hashtag nunca mais fiz. Então, assim, esse pai tem que entender que isso não é um luxo, embora seja luxo, né, dependendo do recorte financeiro, mas é necessário, uma necessidade que essa mulher, especialmente, talvez aí nos primeiros meses, ano de vida da criança, ela vai precisar, né? E às vezes as pessoas até falam assim, eu até tento segurar, mas ela não deixa. Às vezes essa mulher não deixa porque ela não te sente como sólido. Exatamente. Ela não te sente como um lugar firme, uma terra firme. O movimento tem que ser o contrário, né? Então, peraí, eu vou tenho te que me aproximar dos meus filhos, né? Eu tenho que criar. Profundamente, que é assim, mas a criancinha, o serzinho, não aceita ficar, ele só quer a mãe. Ele só quer a mãe e ele continuará só querendo a mãe se você não se colocar como alguém disponível para ele. Perfeito. E assim, eu, modéstia à parte, assim, eu participo muito, assim, é uma coisa que eu busco. Tem várias vezes que eu olho pra mim e falo assim, cara, eu tô cometendo erros que eu não queria cometer pelo hábito, né? Mas eu tento participar ali e fazer isso ao máximo. E acontece até um movimento inverso, assim, eu acho que das poucas vezes que um homem é injustiçado. Raros. Peguem caneta e papel, vamos anotar esse momento raro. Vamos documentar esse momento. Às vezes eu tô com os meninos e aí vem todo mundo olhando com cara de dó, assim, pra mim, assim, você assim, incapaz, ele não consegue. O que é isso? Não quer que ajuda, quer que eu seguro. Mas não, gente, eu tô só fazendo assim. Só sendo um pai, assim. Exatamente. Quando a gente tá Só cheio de cuidando, bolsa e cara. mala e criança no colo, e amamentando, e trabalhando e fazendo tudo, a gente só tá sendo o que a gente precisa ser. Não mais que obrigação. Não mais. Exatamente. Na verdade, assim, na nossa sociedade, a mulher que pariu, ela é primeiro mãe.
ela não fazendo nada, ela não falando que ela é primeiro, ela é mãe. O pai, para ele ser pai, ele precisa ativamente querer ser pai. A mulher, para ela voltar a ser mulher e, por exemplo, fazer uma atividade física, ela precisa ativamente buscar a atividade física. O homem não, ele precisa ativamente buscar a paternidade. Se ele não buscar, ele não vai ser pai. Né? Acho que é uma diferença e por isso muitos dizem que é muito fácil pro pai, o pai volta fácil. Volta porque nunca foi pai, né? Volta pra minha vida normal porque você nunca saiu da vida. Você nunca saiu da sua vida de paz, dos seus privilégios, do seu posto aí, né? Pares, né? Eu acho que eu tô num lugar ali que a maior parte dos homens, eles me veem como aliado cúmplice de qualquer circunstância. Então, fica muito visível ali. Eu tô ali de camarote assistindo essas coisas mesmo do pai ali. Cara, você nunca saiu mesmo. Você, foi fácil voltar para exercício. Foi fácil... Cara, você nunca saiu mesmo, de fato, você não saiu, você continuou fazendo. O cara que assume o seu dever como pai, ele pode ser visto de duas formas pela turma, pelos brothers dele. Como o cara que é o traidor. Assim, agora que você tá fazendo, olha o que você tá mostrando pra todo mundo que a gente tem que fazer. Mas o homem hétero não é tão inteligente nesse ponto. Não, a gente a galera não pensa isso. Ele pode Eles não alcançam isso. Como alguém que fala assim, pô, você tá aumentando o sarrafo, me ajuda aí, deixa eu ficar aqui quieto no meu sofá. Rola. Mas você pode também, pra aquelas pessoas que têm senso de humanidade, pode olhar pra você e falar assim, não, eu posso fazer isso aqui também, cara. É possível. Eu preciso sair do meu comodismo e fazer diferente, né? Sim. E eu tento ir por um ponto que é um ponto genuíno meu mesmo, assim, que isso é tão gostoso, isso é tão legal, participar é tão bom, que eu acho que se as pessoas tivessem essa dimensão do quão bom é ser criar, cuidar, fazer, né, elas fariam, assim, mas é tão distanciado que elas não têm nem o gostinho inicial dessa interação, né, e aí... É lindo e é transformador, assim, eu tenho o privilégio de ver isso no consultório, né, o meu consultório hoje é bem recortado, assim, é uma bolha mesmo, então são famílias ali, né, que estão investindo mesmo naquela criança, e são pais que eu vejo nos olhos dele que eles estão muito afim de ser pais, né? E às vezes estão ali com os olhinhos dele me pedindo ajuda, assim, o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Me mostra o que eu fiz de errado, sabe? Então você vê nos olhos dele fazendo isso, e eu vejo, assim, uma revolução acontecendo, mesmo que uma revolução, né, muito micro e muito em volta de muitos privilégios, né? Quando eu penso, assim, transgeracionalmente, né, a geração dos nossos pais, o cara que trocava uma fralda era o paizão, sabe? O meu pai era considerado paizão, assim, e aí, quando eu pedi um dia desse, né, quando o Gael nasceu, pra ele trocar a fralda, eu falei, não sei trocar a fralda, não. Aí, na minha cabeça, como assim? Meu pai, ele era... Mas ele todo não mundo era falava na minha que cabeça, meu pai era como é que alguém não consegue trocar uma fralda? Aí ele, mas fralda de cocô? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não tem sabe? Como, então, assim, o que era o paizão, né, de referência aqui, né, do meu pai, por exemplo, pra geração anterior, que era o paizão, você vê que tem um gap enorme pra quem nessa geração quer ser pai, e é lindo, não só pro filho, mas pro pai. Como que é transformador? Acho que o Pedro foi modesto aqui, eu sou pediatra dos filhos dele, ele é um paizão, né? Sabe o então, que eu adoro? Você tá falando? Eu adoro quando você pergunta alguma coisa, eu sei, a Maria Júlia não sabe. Caramba, eu tô conseguindo, eu tô ficando bom no negócio. Eu tô sua ficando companheira bom. faz atividade física? Faz. Ótimo, você cuida das crianças pra ela. Fico com os meninos e... Pra ela não, pra você. Eu cheguei num nível... A gente é um pouco também privilegiado, porque nós dois somos formados em educação física, então tem assim, um pouco do contexto. Mas eu tô chegando num nível agora com a Nara, que eu comecei a entender um pouco mais, assim, de pegar no colo e falar assim, vai lá. Não nem esperar ela me pedir mais. Perfeito. Então, com a Rita no colo, tipo assim, né, o contexto visual já mostrando pra ela assim, cara, não, a Rita tá segura. Então, vai lá. Não sei o que eu faço, eu tô ruim. Cara, vai lá. Vai lá, sobe lá na esteira, corre o que você der, anda misturado, vai lá. E, né, e aí, pra ela é bom, assim, né, percebe que pra ela é muito bom. Mas eu queria trazer pra um ponto agora da Júlia atleta.
Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu chamar. Solta um... Vira o cabelo pro outro lado, assim. Vamos Solta a entrar. imagem pra... Solta a imagem. Isso aqui. Isso aí, Júlia Rocha. O que é isso? Essa é a minha principal Liga dica. pra gente. Principal dica. Se eu tivesse feito isso desde que a Gabi começou a falar, Pois é. hoje eu tava nível Bumbum na Graciane nuca. Barbosa, bumbum na nuca. Anteontem, eu acho que foi isso. A Gabriela não... Mãe, o tempo inteiro. Aham. Eu falei, Gabriela, já sei. Não vou nem precisar mais ir na academia, porque assim... O dia inteiro falando mãe, cada vez que falar mãe, é 10 agachamentos e 10 polichinelos. vou chegar no meu objetivo em 2 meses. Eu vou colocar isso lá em casa. Criar essa regra. Acho que eu vou falar pro meu personal, olha só, agora o número de repetições vai ser o número de mães que eu ouvi. Aí quando der 10, ou sei lá, 8 a 10... Não, próximo... e minha amiga falou assim, coloca a Gabi pra fazer também, porque ela fazia ginástica, né? Eu coloco a Gabi pra fazer também. Agora ela não vai me chamar de mãe. Ela vai de outro jeito. Oi, Olha aí a estratégia. Moça. Olha a estratégia. Eu vou propor aqui vou Um criar desafio. um Aham. desafio, uma proposta e vou sacramentar isso. Olha, vou falar nos outros episódios. Quando a Júlia Rocha veio, ela deu uma ideia para vocês, ouvintes do podcast, de colocar isso aí também. E toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão marcar a Move Mater Talks, vão Exatamente. marcar a Vão Júlia marcar a Rocha Júlia também. e a Move E Mater. exigir repost. Se não tiver repost, pode parar. Então, É isso aí. É isso Isso aí. Hoje conseguimos 50 mães fazendo 10 polichinelos. Vai vamos todo fazer dia lá fazer. contando, né? X dias. Júlia, fala de você com relação ao exercício. O que você gosta de fazer? O que você não gosta? O que você faz ali por disciplina? Você topa fazer alguma coisa por disciplina ou não? Você, né, trouxe um contexto aí que você sempre fez exercício. É sempre que você gosta. Como que é isso? Eu gosto de experimentar atividades. Então, eu fiz por uns meses, eu fiz dança de salão, então eu fazia samba, gafieira. Legal. Eu tô até com vontade de voltar, porque isso me ajuda na questão da voz e da presença no palco e da postura no palco. Eu cheguei a fazer um vôlei na areia. Vôlei de praia só pra... né? Enfim, vôlei na areia. Algumas vezes eu fui fazer luta. Aí eu fiz 2 meses de uma aula de Muay Thai. Eu gosto de experimentar. Mas a minha atividade mesmo, diária, é a musculação. Porque é isso, né? É bem básico pra gente conseguir fazer as coisas do dia a dia nosso, né? Ter força muscular. E fora que, assim, não é somente uma questão do ganho muscular e a função. Tem também uma questão de saúde mental. Me ajudou muito, foi, assim, determinante para que eu cuidasse da minha saúde mental. Assim, é difícil até falar, porque às vezes lembrar mexe com a gente, me emociono. Mas eu estive num quarto tão escuro e tão difícil de sair. E terapia, medicação, apoio dos meus familiares, dos meus amigos, a música, a própria... o fazer médico, né? Que me ajudou bastante. Mas a atividade física foi, assim, um pilar. Era a atividade física como tomar um comprimido. Sim. Eu não podia... Hoje eu não fiz atividade física, então deixa eu descer lá no térreo e eu vou subir a escada. Alguma coisa eu preciso fazer todo dia, porque a minha saúde, o meu equilíbrio mental precisa disso, depende disso. E aí é isso, tem dia que a gente gosta, tem semanas que eu tô super animada, vou e faço com gosto e tal. Tem semanas que eu falo, ai, nossa, gente, não, eu queria estar dormindo. Tem dias que eu durmo muito mal por causa de show e tudo mais. Chega no outro dia, chega a hora de ir, eu falo, pô, cara, sério mesmo que eu tenho que ir? E às vezes eu chego lá com sono e falo, por que eu não fiquei dormindo, meu Deus do céu? E faço aquela série que eu falo, meu corpo tá sentindo cansaço. Mas se a gente não vai... Todo dia vai ter uma desculpa, né? Sim. Hoje vai ser o sono, amanhã vai ser sei lá o quê. E aí eu assumi esse compromisso comigo. Eu brinco que teve um momento nesse processo todo que eu assumi um compromisso comigo. Eu vou me cuidar. Eu não quero voltar a habitar aquele quarto escuro, difícil de sair que eu tava. Eu não quero voltar para ali. E eu vou fazer tudo o que for preciso para eu não voltar para aquela situação. E a atividade física eu entendi que é
isso, como uma medicação. Eu não posso abrir mão de fazer. Aí eu vou gostando, sem gostar. A gente faz várias coisas na vida adulta sem gostar, né? Pagar boleto. Alguém gosta de pagar boleto? Não. Não. Eu gosto que alguém pague pra mim. Inclusive, vou deixar meu Pix aqui na tela. Mas é Você isso, já a viu gente um faz golpe coisas. que os adolescentes estavam dando no pai? Que tipo assim, pai, eu não tô conseguindo pagar esse Pix aqui. Olha se o meu aplicativo do banco não tá dando certo. Aí o Mentira. pai falava, não, peraí, deixa eu ver. Então, pagou. Então tá dando certinho o seu. Então tá bom, obrigada, tá? Mentira! Eu falei, gente, eu quero fazer isso com meu pai todo mês agora, com vários. Ideia ótima pra fazer com os outros, né? Com os amigos, né? Num boteco, falando, olha só, vê se o seu Pix tá funcionando aqui, ó. Paga esse aqui, esse QR Eu novo Code. esqueci o celular, eu esqueci a carteira. Né? É verdade. E na musculação? Superiores, inferiores, braço, perna. Aquela pergunta relevante do podcast, né? Veja bem. Eu vim só pra isso. Veja bem, eu tenho. Óbvio, a gente não vai ser hipócrita de falar que eu tô indo ali sem me preocupar com a questão estética. Eu tenho um objetivo estético. Sim. Eu tenho um objetivo, gente, muito humilde. Porque eu fui agraciada com muitas coisas nessa vida. Fui agraciada com bom humor. Eu fui agraciada com uma mãe maravilhosa, com uma filha. Mas posso falar? Pode. Bunda foi uma coisa que eu não passei na fila da bunda. Eu não passei. Então, eu tenho esse objetivo. Um dia, quem sabe, né? Que seja, sei lá, por pena ou por misericórdia, vai nascer. Vai acontecer. Eu tenho… Meu parceiro, às vezes, brinca, né? Assim, a gente… tem algumas atrizes que tem uma bunda tão bonita. No outro dia a gente foi no show da Ivete, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher tem uma… A bunda dela devia ter um CPF. E aí, ele fica brincando, por que choras, né? Quando eu faço atividade física e falo com ele, não, eu quero, porque eu quero uma bunda, não sei o que. Ele, imagina, a bunda tá maravilhosa, por que choras? Ivete Sangalo. Eu falo, gente, mas como pode ser tão falso, né? E aí, eu tô assim, eu tô nesse objetivo de chegar do lado da Ivete Sangalo e falar, por que choras? Por que choras olhando pra mim? Não, mas é isso, esse é o meu objetivo estético. Agora, o meu objetivo principal é chegar aos 80 anos penteando meu próprio cabelo. Perfeito. Tomando meu banho sozinha. Perfeito. Cuidando dos meus netinhos, lavando quem o pé. sabe? Lavando o pé, cara. E eu vejo, na minha casa, eu tenho algumas realidades, né? Assim, minha mãe, que é uma pessoa ligada no 220, que trabalha muito e tá o tempo todo se mexendo, mas não cuida dessa questão de comer direito, Sim. a quantidade de proteínas necessárias para a idade dela, não faz uma atividade para ganho de massa muscular. Então é isso, a gente já percebe que tem uma coisa que poderia melhorar. Eu tô na tentativa de influenciar ela, mas enfim. E o meu pai, que já tem algumas questões mais crônicas, né, de doenças crônicas, então teve uma perda muscular importante nos últimos anos, e agora fica na tentativa de tentar conquistar isso. É muito mais difícil do que você fazer isso na juventude e ir mantendo isso ao longo do tempo, né? Meu objetivo principal é esse, chegar capaz de agachar, pegar uma coisa no chão, não ter dor no joelho, não ter dor na coluna, ou ter só um pouquinho de dor, né? Resolve com a dipirona, não precisa tomar muito medicamento. Ou então uma dor que você faz um alongamentinho aqui e acabou, né? Assim, não é… Né, não é o fim do mundo? Fim do mundo. Exatamente. Esse é meu principal objetivo. Aí, se puder vir com um bumbumzinho digno, junto. Eu, como bom stalker, vi lá que você já fez uma comparaçãozinha do antes e depois lá. Olha isso. E olha, eu acho o seguinte: a pessoa que tem um coração batendo no peito, ela não vai dizer que não cresceu. Ela vai dizer, cresceu um pouquinho. Já tem alguma coisa nascendo aí. Tá rolando, vai, Pronto. continua. Mas, Ju, a gente falou, assim, pouco sobre você, a maternidade, né? A Gabi, a chegada da Gabi. Você vê que a chegada da Gabi te fez olhar mais para isso? Ou foi mais esse período aí pós-pandêmico em que você enfrentou aí questões de saúde mental? Qual que você acha que foi a virada mais importante, a virada de chave? Eu acho que as duas coisas. A maternidade me fez entender… Eu estava comentando com você antes da gente começar a gravar. Tem um dorama que eu gosto muito e que uma das personagens perdeu a mãe quando criança. E ela dizia assim, ao longo da série, ela falou isso algumas vezes. Aquilo de mais importante que os pais podem fazer pelos seus filhos é se manter vivos. E a mãe dela acabou negligenciando a própria saúde em prol de cuidar da família, e quando ela foi se cuidar já era tarde. Então, uma parte do meu cuidado tem a ver com o fato de eu amar minha filha, amar ser mãe e querer ser mãe dela por pelo menos uns 70 anos, né? Porque eu tive filho com 30 e poucos. 70, 100, ok. É isso, eu
Eu quero que a minha filha tenha mãe até os 70 anos. Sim. E para isso, eu preciso me cuidar. Né? A tendência, eu brinco assim, eu falava isso muito com os meus pacientes. Essa máquina aqui, ela não foi projetada para viver 100 anos, 90 anos. A gente vive porque a gente é teimoso. Você entendeu? Mas assim, para viver bem, 80 anos, 90 anos, você precisa se cuidar. Não dá para enfiar a cara no churrasco, no cigarro, no álcool e no sedentarismo e achar que vai dar tudo certo, porque, olha, a chance de não dar é enorme. Eu gosto muito desses pacientes que às vezes falam assim com a gente: ah, mas tem um moço lá na cidade do meu pai, ele viveu 103 anos e ele fumava, ele bebia, ele comia tudo errado. É esse moço, sempre tem esse moço, o seu José aleatório ali, hipotético. Mas a maior parte das pessoas não vai ter a sorte do seu José hipotético. Ou a genética. Exatamente. Especialmente a gente que tem um desgaste de trabalho e maternidade, a gente precisa entender que parte importante do nosso cuidado como mãe, assim, eu amo a minha filha e por isso eu vou fazer atividade física. Eu amo os meus filhos, eu quero estar aqui presente para eles e por isso eu vou cuidar da minha saúde. Tem muitas coisas pra gente fazer, atividade física é uma delas e talvez se eu pudesse colocar numa lista de importância, vai estar lá em cima, assim, das mais importantes, né? Ô Ju, e tem uma pergunta que eu faço para todas as mulheres aqui para colocar na parede, que é a seguinte: você gosta de ser mãe? Eu amo ser mãe. Eu amo ser mãe da minha filha. Eu falo isso com ela. Ai, que delícia. Porque ela é um serzinho muito... Ela é engraçada. Ela é espirituosa. Então, eu acho que também as características dela me fazem gostar mais ainda de ser mãe. Sim. Eu gosto muito da rotina, de acordar, de fazer merendeira, Eu amo tudo isso. E agora que eu tenho um pouco mais de tempo para poder exercer a maternidade de uma forma mais plena, isso tem me feito muito bem. Eu busco ela na escola todos os dias, chego com ela em casa, a gente almoça, troca o uniforme e vamos fazer o para casa. Isso para mim é um prazer, mas eu tenho consciência que isso é um prazer porque eu não trabalhei 44 horas na semana para depois fazer isso. Durante entendeu? X semanas seguidas. Exatamente. Então, teve um momento da minha vida que eu trabalhei 60 horas por semana e eu consegui ir diminuindo isso. E hoje eu tenho o privilégio de trabalhar menos e em casa. Hoje eu me dedico apenas à minha carreira como cantora. Então, isso é a preparação do corpo, a atividade física, é parte do meu trabalho, né, como cantora. E aí fica muito mais fácil ter uma rotina muito mais alegre, né? Então, ser mãe é um prazer pra mim. Eu acho que é um privilégio ser mãe da minha filha, a Pururuca, que eu chamo ela de Pururuca. Eu também chamo ela de Pururuca. Sério? Eu, na verdade, eu chamo Pitica Tiririca, Potoca Pororoca, Putuca Pururuca. São tipo duplas, sabe? Mas eu tô impressionada de você falar que gosta de fazer merendeira. Eu amo. Eu amo. Tudo bem que minha filha não gosta muito, porque o que ela queria nunca tem na merendeira. Ela fala assim: mamãe, por que todo dia eu tenho que levar só coisa saudável? Não pode ser uma porcaria. Meus colegas levam salgadinhos, chips, todo dia. Minha filha. Teve uma mãe pediatra que colocou um dia no Instagram que ela levou cenoura pra criança dela. O lanchinho. E aí isso impactou toda a escola. Nossa, mas... E aí as mães comentaram, mas também cenoura e tal. E aí ela postou assim: a gente vive numa sociedade que impacta mais uma criança chegar com cenoura na escola do que chegar com biscoito recheado e chips, isso. né? Era para as pessoas estarem impactadas, tipo, meu Deus, biscoito recheado todo dia. Meu Deus, chips todo dia. Não, meu Deus, cenoura, sabe? Tipo assim. Muito lanche, né? Na real, muito lanche. Você parar pra pensar ali, né? Legal. E olha isso, a gente pega um suco de caixinha que é basicamente açúcar, água, corante e saborizante, entrega pra criança e acha isso normal. Sim. Mas a cenoura é que é o problema. A cenoura é que não, vamos problematizar aqui agora. Exatamente. Mas o que eu acho mais bonitinho é que assim... A Gabriela, às vezes eu chego, e aí, como é que foi? Comer o lanche todo? Comi, mas fulana de tal também comeram comigo. Então estamos espalhando a palavra. Exatamente, estamos levando essa palavra mais longe. Júlia, a gente tá chegando no final. Foi muito legal te escutar. Foi muito, muito, muito mais do que eu esperava, que já era alta a expectativa. Você conseguiu passar, né? Superar o sarrafo. Você trouxe uma perspectiva muito interessante, que vale super a pena todos nós, né, refletir sobre. Eu queria agora que você
falasse, desse uma dica para as nossas ouvintes sobre o exercício físico, né, na perspectiva que você quiser, que seja algo mais prático ou algo mais conceitual. A palavra é sua. Bom, primeiro, agradecer. Foi um papo super gostoso. Eu adorei estar aqui. Pode me chamar toda semana. Maravilha! Eu tenho um momento de virada de chave que foi quando eu entendi que não ia existir esse dia perfeito para eu fazer uma atividade física. E eu comecei a fazer nas frestas do meu dia. E sempre até orientei minhas pacientes em relação a isso. Pensa na possibilidade de colocar a atividade física dentro da sua rotina, ao invés de ter uma rotina de atividade física, aquilo que você já faz. Se você não tem 1 hora por dia, então eu posso voltar do trabalho caminhando, eu posso combinar com amigas 2, 3 vezes por semana, a gente joga um vôlei. Tentar colocar isso dentro de uma rotina possível. E entender também que uma mudança de hábito, a gente não vai sair do profundo sedentarismo para ser atleta em 1 mês. É um processo lento e que demanda da gente adaptações. Então, começar devagar e entendendo a hora que é a hora de dar mais um passo, isso facilita. Porque muitas vezes o que acontece é, eu saio do 0 para o 1000, não consigo sustentar esse 1000 porque não é a minha realidade, e aí eu volto para o 0. Se eu sair do 0 para o 5... e conseguir adaptar minha vida para o 5, eu posso passar para o 10. E chegar até o ponto de eu falar que aquilo é possível na minha rotina novamente, né? Sim. Perfeito, maravilhoso. Perfeito. E se o pessoal que te escutou aqui falar onde que eu acho a Júlia Rocha, quais são os Samba canais? da Ju. Samba da Ju, Lá é ótimo de me achar. Inclusive, lá vai me achar fazendo uma atividade física que é o cardio preferido da semana. Imagina. 3 horas pulando que nem pipoca. Eu tô nas redes, né? Cantora Júlia Rocha no Instagram, Júlia Rocha Sim no TikTok e no Twitter. E tô no Samba da Ju toda sexta-feira aqui em BH e rodando por outras cidades também. Se você me escuta de Brasília, dia 22 de novembro, eu tô aí. Ótimo. Nós vamos deixar tudo na descrição aqui também para vocês encontrarem a Júlia, tá? Nos canais que ela disponibilizou. E agora, Brenda. Eu vou deixar também aqui o link para o meu Instagram, @brendagodoy.pediatra. E lá dentro tem o link para agendar comigo consultas médicas pediátricas e também para fazer parte da nossa comunidade de entrelaçadas. A gente tem encontro toda quinta-feira para falar a respeito do que vocês demandarem. A gente faz lives, tá bom? Chique. Então, uma alegria estar aqui, uma honra estar aqui com o Ju, mais um encontro. E agora eu vou falar da Movematter. A Movematter, ela está dentro do ecossistema que a Movematter Talks também está. A Movematter, ela se propõe a prescrever treinos online para esse contexto que a gente conversou aqui. Então, se você se interessa por esse tipo de serviço, quer conhecer mais, pode seguir também a Movematter no Instagram. Vou deixar aqui também na descrição como entrar em contato. E estamos à disposição também para atender caso seja um ponto importante para vocês. Além disso, vou pedir para vocês também seguirem a Movematter Talks no Instagram e todas as vezes que vocês fizerem exercício, marcar a Movematter Talks e fazer também o desafio da Ju, tá? A Júlia Rocha vai entrar aí então, por hoje é só, gente. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.